Não, tudo bem, isso aí é da hora, mas... Eu controlo a câmera e o áudio. Caramba. Você é o... Bichão mesmo. E você fala e filma? E ainda corta. Acho que eu mexo aí. Então, por favor. Melhor porque eu não tô ouvindo, cara. Você não tá ouvindo nada? Não, o meu é separado de vocês. Ei, som. Ei, agora eu não me ouço, mano. Fala. Você me mutou. Ei, Aí, agora som. tá ótimo. não Agora a gente tá conversando normal. Vou tirar a garrafa da mesa, por favor. Opa, com certeza. Agora mesmo, nesse exato momento, eu acabei de quebrar o fone. Ah, muito obrigado, mano. Ei, tá ótimo. Agora ficou bom. Tá perfeito. Agora não tem como reclamar. Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica. Para você que não me conhece, eu sou o Pedro Margarido e o objetivo daqui é um só: descomplicar a sua vida. Roda a vinheta. Bom, essa semana a gente vai fazer um pouco diferente. Aconteceu muita coisa, muitas notícias envolvendo a igreja. Então a gente vai separar um momento para estar comentando sobre algumas notícias que envolvem a igreja e tudo que nós temos discutido aqui. E no final nós vamos estar respondendo todas as perguntas. Para você que é novo aqui, como é que funciona? Toda terça-feira nós lançamos lá no Instagram uma caixinha de perguntas, @next.rioclaro e @igrejanovo.rioclaro, é isso mesmo no Instagram? Igreja.novo. Igreja.novo. Tem aqui na descrição, fica mais fácil. A gente lança lá a caixinha de perguntas toda terça-feira e agora no final a gente vai estar respondendo todas as perguntas que deixaram na semana passada, nessa semana, beleza? Importante também, aqui em cima vai aparecer um card com todos os Descomplicas que nós já fizemos. Então, acabando esse aqui, faz uma maratona de Descomplica aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Não deixe de clicar no like e de se inscrever. E sem mais delongas, vamos começar aqui. Gostaria de apresentar novamente quem está comigo nessa semana. Pastor João, Pastor Fred, podem se apresentar aí. É isso aí, boa noite a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conectado conosco. Nosso desejo aqui do Descomplica, do pessoal do Next, que tem feito com muita qualidade, é de alguma forma responder as suas perguntas e as suas dúvidas, tá bom? Então Deus abençoe, que venha ser um momento de conversa promissor. É isso aí. Amém. Graça e paz a todos. Motivo de muita alegria estar aqui novamente. Como o Pedro falou, para tentar descomplicar um pouco a nossa vida enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Então vamos juntos aí conversar um pouco e tentar trazer luz sobre essas questões que permearam a nossa semana. É isso aí. Então vamos começar aqui conversando um pouco. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar. Essa semana houve algo muito atípico. Algo que vinha se falando há muito tempo, que é a abertura do novo museu lá no Egito. Uhum. E por que é importante a gente comentar sobre isso? Houve uma cerimônia, houve uma... Eu não sei como explicar, onde foram deslocadas 22 múmias, se eu não me engano, 18 múmias e 4 rainhas, eu acho que é isso. E foram deslocados e o Instagram bombou sobre isso porque foi algo muito diferente, parecia uma cena de filme. Muita gente mandou pelo menos no meu inbox, muita gente perguntando o que era, como é que foi. Se era um ritual, se era uma festa, se era... Porque parecia, todo mundo a caráter. Verdade. Tinha... As câmeras eram com nitrogênio para preservar, não sei o que, então foi algo muito diferente e que moveu muitas redes sociais. O grande detalhe que eles pontuaram nessa transição do Museu do Cairo, que nós tivemos presente, para o novo museu, eu achei um detalhe que os carros que eles fizeram, desde a carruagem até os carros tudo preparado, os carros dos exércitos, carros do governo, só que tudo preparado com os amortecedores, assim, tudo na cautela. E como a gente conversava essa semana, eu falei que parecia até uma cena do filme dos Jogos Vorazes, cara, de tão foi muito organizado. Superprodução. Superprodução, né? Então, assim, foi algo que eu não estava esperando uma proporção tão grande como aquela. Né? Eu não sei se a galera acompanha, mas faz muitos anos que falam que vai inaugurar um novo museu. 20 anos já. Quando nós estávamos lá... já estava falando que ia ter. Já estava construindo. Isso, E nunca acontecia. E agora aconteceu. E o que eu acho que foi mais interessante, eu nem tinha reparado nisso, quem reparou nisso foi o Pastor Fred, ele comentou que foi bem no dia da Páscoa, né? Exatamente. Foi exatamente no dia. Gostaria então que você comentasse um pouco sobre... chamou muito a atenção eles chamaram de Parada de Ouro, né? Golden Parade. Foi realmente um desfile ali dos faraós. Eu estava vendo o vídeo do Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele falou que a maioria daqueles faraós correspondem à 18ª dinastia. Então, muito provavelmente, né, ele disse que o faraó do Êxodo estava presente nesta passagem aí, nessa parada, nesse desfile que eles fizeram. E é interessante também porque a gente nota
que não era o momento propício para se fazer isso. A gente foi ao Egito e quando a gente esteve lá, o guia comentou que a economia do Egito ela é baseada basicamente em 2 fontes de renda. A primeira fonte de renda é o turismo, então a maioria da receita do Egito vem do turismo, das pirâmides e dos visitantes que vêm de outros países. E a segunda maior fonte de receita é o Canal de Suez. O Canal de Suez é um canal que foi aberto realmente, feito pelo homem ali, para que os navios consigam sair da Ásia e chegar até o Mediterrâneo. Chegando no Mediterrâneo, conseguem ir para o Oceano Atlântico. Então, ali é um canal de comércio onde todos os produtos que vêm do Oriente conseguem chegar ao Ocidente. E ali o Egito abriu esse canal e ele faz uma espécie de pedágio e ele recebe uma quantia ali de todos os navios que passam por ali. E o interessante é que o Canal de Suez ele ficou bloqueado. Sim. Durante 6 ou 7 dias por causa de um navio que encalhou ali, o navio fechou a passagem. Isso deu um prejuízo de bilhões de dólares para o Egito. Caramba. Fora isso, nós estamos numa pandemia, então o turismo está paralisado, não tem visitantes, não tem entrado receita. Então, será que era o momento realmente de gastar ali? Gastou-se milhões quanto de foi dólares. gasto naquela produção, Exato, fizeram vários carros ali simulando as barcas do Antigo Egito. Era tudo preparado, tudo gastando uma alta quantia de dinheiro, mesmo no meio de uma pandemia. Então, por que não foi adiado para o final do ano, né? Já que ficou 20 anos construindo o museu, por que não se adiou? Por que fazer bem no sábado da Páscoa judaica? A Páscoa judaica ela é diferente da Páscoa cristã, eles chamam de festa dos pães ázimos, ela dura mais tempo do que a Páscoa cristã, que foi no domingo, mas eles fizeram realmente no sábado, um dia antes, como que uma provocação assim a Israel, dizendo assim, olha, os faraós ainda... foi essa fala do presidente ali Isso que eu ia falar agora. O Egito já foi uma potência e o Egito continua sendo uma potência. E na entrevista da Record, eles pontuaram muito em cima disso. Os reis, os nossos antigos reis, isso aqui vai ser... o que eu achei interessante foi, eles pontuaram esse termo, rei, os nossos reis. Entendeu? Aqui vai ser a transição dos nossos reis. Talvez foi esquecida, mas eles, por mais que eles estejam mortos, nós precisamos dar a glória para eles ainda, tal. Então, com certeza não houve uma coincidência assim qualquer, né? Entendi. E todas essas provocações, todos esses atos políticos, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque o que isso tem a ver? Israel e Egito estão lá do outro lado do mundo, o que isso interfere na vida da igreja? Totalmente. Com certeza. Porque Jesus disse que Israel é a figueira e nós deveríamos olhar para os sinais da figueira. Então, se envolve guerra lá guerras, rumores de guerras, provavelmente a gente está caminhando para uma tensão entre esses países árabes e Israel e futuramente, quem sabe, para um possível acordo de paz trazido pelo próprio anticristo, né? Então, interessante. E é o que a gente estava lendo essa semana, né? A gente estava estudando muito sobre a questão de tribulação e tal, e Apocalipse, eu acho que, não sei se, aí você vai me corrigir, não sei se é o 11, 12, que ele compara o império do Egito e Sodoma, fala das Sodoma, duas testemunhas, Egito, né? E Sodoma, né? Eu acho que é capítulo 12 que ele estava falando sobre a questão da escravidão novamente, né? Sim. E em cima disso, só para pontuar, só para concluir o que você estava falando, tem muito a ver da gente prestar atenção, sim, do que acontece no Egito, o que acontece em Israel, porque tudo que acontece lá influencia nas nossas vidas e está escrito no Apocalipse, é o princípio da tribulação e do fim. Entendi, muito interessante isso. E trazendo aqui para a nossa realidade, a gente pode dizer que Israel então é o termômetro. Tudo que acontece lá, de uma certa forma, influencia na nossa vida espiritual aqui? Com certeza. Assim, todos os profetas escatológicos, né? Então, por exemplo, Daniel, Zacarias falou algumas coisas do fim dos tempos, o próprio Jesus e por fim, João, o apóstolo Paulo também falou sobre o final dos tempos, mas no Novo Testamento o destaque vai para João, que escreveu o Apocalipse. Todos eles profetizavam primeiramente para o povo judeu, né? Então o começo da igreja era de judeus convertidos, depois vem, claro, alguns gentios, mas Jesus, quando falou, por exemplo, em Mateus 24 e ali os seus paralelos em Marcos e Lucas, ele estava falando com judeus, ele até profetiza a queda do templo no ano 70 depois de Cristo. Então ele está falando para uma audiência de judeus primordialmente, mas é claro que isso se aplica a nós como igreja. Mas sim, nós devemos sempre olhar para Israel, nós devemos sempre olhar para aquela nação, para aquela cidade especificamente de Jerusalém, que é chamada de cidade do grande rei, porque é ali que os eventos escatológicos vão se cumprir, é ali que toda a guerra vai ser instalada e tudo vai
depender de como os eventos vão se desenrolar ali. E é importante dizer que isso afeta não só a nossa vida espiritual, mas até a nossa vida secular. Como eu falei, com o canal de Suez bloqueado, várias mercadorias que vêm de China, Coreia e etc. não chegaram ao Ocidente. E a gente vai sentir isso nos preços daqui a um tempo. Porque, tudo vai subir, né? Exatamente. Então, matéria-prima e até algumas outras coisas, produtos mesmo que vêm do Oriente, que ficaram retidos ali, não conseguiram ser entregues, isso vai refletir no preço, vai inclusive refletir na economia. É isso aí. Você falando sobre Israel, eu acho que é legal pontuar que Apocalipse capítulo 12, que fala da mulher, né? Da noiva, intitulada Mulher Grávida, né? A mulher vestida de sol? A mulher vestida de sol, que é Israel, né? Nós podemos entender aquela mulher como a mulher de Israel. De Apocalipse capítulo... Sim, porque Apocalipse capítulo 12 fala que a mulher está vestida de sol e que ela tem que o dragão 12 estrelas, uma coroa, uma coroa com 12 estrelas, e ela tem o sol sobre a sua cabeça e uma lua nos seus pés. Então, remete muito ao sonho de José. Então, provavelmente ali está falando da nação de Israel, porque fala que essa mulher deu à luz a um varão que regerá as nações com cetro de ferro, e a gente sabe que está falando de Jesus Cristo. Entendi. Agora, uma dúvida, eu nem sei se a gente vai conseguir saber isso agora. Não houve nenhuma resposta, né, da parte de Israel sobre esse desfile. Acho que eles não comentaram sobre nada. Eu soube que teve um ataque de um navio israelense por parte do Irã. Ainda não está bem esclarecido se foi um navio iraniano que atacou o navio israelense, mas não teve nenhuma resposta oficial porque foi uma provocação sutil, digamos, então, né? Não foi nenhum ato não foi nenhum ato explícito, foi algo sutil, ter feito bem na Páscoa, bem quando... O que é a Páscoa para os judeus? É a libertação do Egito. E aí você vai e mostra que os faraós não estão esquecidos, mortos, digamos assim. E na opinião de vocês, eu sei que a pergunta você tem que fazer. Não, fica à vontade. Mas na opinião de vocês, isso aí também seria um sinal do fim dos tempos? Ou influencia, ou não chega a ser um sinal? Ou... Qual que é a opinião de vocês a respeito desse desfile que aconteceu? Foi só uma provocação? Foi só um meio de algo mais humano ou também algo espiritual mesmo? Eu acho que tudo coopera, né? Sim. Mas não tem nenhuma profecia bíblica que diria que o Egito vai se levantar, nem nada disso. Realmente, o Apocalipse, ele fala do Egito e de Sodoma, mas eu enxergo como uma raiz profética falando de escravidão e pecado. Quando fala Egito e Sodoma, e fala de Egito e Sodoma num contexto de Jerusalém. Então, eu acho que não é o Egito enquanto país, e Sodoma nem existe mais. Mas está falando ali de escravidão e de pecado mesmo, exato. Então, assim... o fato de ter movido os faraós tem alguma coisa a ver? Tem uma provocação, pode surgir alguns desdobramentos políticos, mas não tem nada assim... Não tem nada escrito na Bíblia que teria. Mas eu acho que, desculpa interromper, mas eu acredito que assim, nós não podemos negar pelo fato de ter chamado tanta atenção, igual você falou, todas as coisas cooperam para o bem. Então assim, tá tudo na mão de Deus. Então eu acredito que sim, é para alertar. Eu ia falar isso agora. Né? Eu acho que embora não esteja na Bíblia, não houve nenhum tipo de profecia sobre isso, eu acho que é um ato que chama muita atenção e que remete muito à questão de sinais do fim dos tempos, entendeu? Sim. Porque como estava tudo dando errado para não acontecer, mesmo assim eles insistiram, eu acho que isso pode gerar um conflito, eu acho que para quem é mais radical, tanto de um lado quanto do outro, pode gerar algum tipo de briga e aí... ocasionar no que tá escrito, entendeu? Talvez um acordo de paz depois, Isso, eu acho que é igual o carnaval aqui pra gente, entendeu? Ano passado aconteceu o carnaval, todo mundo, a igreja teve aquele acontecimento, acho que foi a Gaviões da Fiel que fez aquele desfile, e esse ano não teve. Não tinha nada escrito, mas pelo posicionamento, entendeu? Dá a entender. Eu acho que é mais ou menos uma iniquidade, isso. Demonstra isso, uma... Entendeu? Ali foi uma festa, por exemplo, a deuses pagãos, os faraós eram considerados deuses, muita simbologia de paganismo, muitas imagens de deuses egípcios. E foi um meio de adoração deles, né? E é interessante notar que o Egito ele é um país oficialmente muçulmano. Sim. Então o islamismo é a religião oficial do país. E mesmo assim, mesmo eles tendo leis severas a respeito do islamismo, eles liberaram, vamos colocar entre aspas, mas um culto a divindades pagãs. Você tinha, por exemplo, dançarinas em frente às pirâmides com roupas ali sensuais, coisa que é totalmente proibitivo no contexto do Islã, né? Exatamente. E foi liberado ali, então você nota um alinhamento de religiões, aí um sincretismo de religiões pagãs e de religiões que estão fora do contexto bíblico,
E em prol do quê? Em prol de afrontar o verdadeiro Deus. Podemos dizer que são fatos que nunca aconteceram, né? Exatamente. Nunca tiveram Tava- esse acordo, nunca tiveram esse relacionamento tão Sim, assim. tudo no meio de uma conjunto. pandemia, como Então, o pastor falou. Então, provavelmente influencia sim. é algo que a gente tem que ficar Atento. alerta. E para vocês aí, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, a gente tá respondendo todo aí o comentário de vocês. A gente quer ouvir vocês, a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Mas acho que ficou bem esclarecido. Vamos para o próximo assunto. Assunto polêmico. Já separa aí papel e caneta, porque agora... Muito polêmico. Essa semana ocorreu, na verdade foi no final de semana passado, o ministro Cássio, se eu não me engano, né? Mais precisamente, quando estava rolando o Descomplica da semana foi passada. exatamente, Meu celular durante o nunca bombou Descomplica. tanto. O ministro Cássio, ele liberou, se eu estiver falando uma coisa errada, você me corrige, liberou a questão dos cultos presenciais e missas também, de todas as religiões, e aí gerou um questionamento. A igreja deve ou não deve voltar a ter cultos presenciais? Gostaria que vocês falassem sobre. Posso começar? Fica à vontade. Como pastor aqui da igreja, vocês também. É algo muito complicado, né? Algo muito delicado esse assunto de faz culto presencial, não faz. A autoridade da igreja abrir ou não abrir está na mão do Estado, está na mão do STF. Qual que é o posicionamento da igreja? O ministro Cássio Nunes agiu de forma correta? Foi melhor ele ter feito isso? Não foi melhor? Meu pensamento em realidade, Igreja Nova aqui na cidade de Rio Claro e nossa região que nós estamos vendo aqui. Quando nós pensamos acerca disso, de pode abrir, não pode, é muito mais além disso. É muito mais além de fazer um culto. Por exemplo, qual que foi o nosso posicionamento aqui como igreja? Todo o tempo, desde a volta dos cultos presenciais do ano passado, lá em agosto do ano passado, nós colocamos como uma medida aqui na nossa igreja para prevenir a questão do combate ao coronavírus, que era a inscrição. Sim. Aí muitas pessoas começaram a me mandar mensagem: pastor, vamos fazer culto, vamos fazer culto, vamos fazer culto. Eu respondia da seguinte forma: como é que nós vamos desenvolver as inscrições menos de 8 horas, era 11 horas da noite, gente mandando mensagem para mim. E fazer assim, sem um planejamento, sem você entender a realidade, e nós aqui como região estamos vendo que não tem leito, o hospital está lotado, tudo está fechado. Então assim, nós como igreja precisamos colaborar com a cidade. Então a questão de abrir ou não abrir, continua, faz ou não faz, é muito delicada. Por isso que nós não fizemos no domingo. Certo. Nós não tínhamos como fazer. Para a glória de Deus, nós como comunidade aqui, temos bastante gente. Como é que a gente vai abrir sem fazer a inscrição? Sem um planejamento, né? Sem fazer um planejamento, sem uma divulgação certa. Então, assim, e também pensando como igreja, como comunidade aqui na cidade de Rio Claro, como que nós poderíamos colaborar nesse momento de pandemia. Eu como pastor, e vocês sabem, para a gente pregar na frente de uma câmera é a coisa mais difícil do mundo, Com né? certeza. É a coisa mais complicada do mundo. Faz falta você ter o membro, a ovelha ali participando do culto junto com você. Mas também precisamos entender a realidade da cidade. Precisamos entender o que o município está passando. Show. Então, Top. só para concluir, eu sei que você está falando bastante. Mas só para concluir meu pensamento é o seguinte: eu quero fazer o culto, mas também eu não quero ser um motivo de mais mortes por conta do Covid. É esse o meu posicionamento como pastor. Show. Entendeu? Não quero cancelar o culto presencial, mas eu quero fazer o culto, mas eu também tenho que pensar na vida das pessoas que estão combatendo esse vírus. Eu tava brincando, viu? Mas era só para... Não, eu estendo Deu mesmo. para entender o posicionamento. Gostaria que o pastor Fred falasse um pouco da questão de qual é o seu posicionamento e como você encara essa questão de algo religioso, algo assim, da igreja está sendo decidido por uma autoridade, por leis, pelo governo. Tá. Como é que você encara isso, igreja e política, digamos exato. assim? A gente tem que analisar com muita cautela o voto do ministro Cássio Nunes, porque a gente tem que entender que não foi que ele liberou os cultos. O voto dele foi no sentido de que o Estado não deveria proibir os cultos, e tem diferença. Interessante Muita isso, diferença. Então, assim, a gente, como igreja, eu concordo com o posicionamento do pastor João. Eu acho que a gente não deveria abrir, mas eu não concordo com o Estado proibindo a gente de abrir. Mas aí vai ter pastor inconsequente que vai abrir e vai lotar de gente.
infelizmente, porém a gente tem que entender que existe um direito absoluto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, que é o direito ao livre... Inciso 6º, porque eu pesquisei. Exato, livre culto, né? Você Inciso tem, qual? Sexto. Inciso, não é inciso. Inciso 6º. Inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que você que é livre, né, o exercício do culto, o exercício da fé, e a gente... Então, qual que é o meu ponto? Quando o STF decide algo, existem dois tipos de decisões que cabem ao STF. O primeiro tipo de decisão, que eles chamam de interpartes, é entre as partes do processo. Então, eu processo Pedro, e aí isso passa por todas as instâncias, chega até o STF, que seria a última instância do ordenamento jurídico brasileiro. A hora que chega lá, o STF decide algo que vai afetar a minha vida e a vida do Pedro. Isso certo. É interpartes. Ponto, acabou. Entre as partes. Essa ação de controle de constitucionalidade, que é para entender se essa lei, esse decreto, que proíbe a igreja de abrir, se ele está de acordo com a Constituição, ele não é interpartes, ele é erga omnes, ele afeta a vida de todos os brasileiros. Então, assim, é algo muito sério. O STF está fazendo um controle para saber se os decretos estaduais e os decretos municipais estão de acordo com a Constituição Federal. Desculpa interromper, mas agora você vê que é totalmente diferente do que foi divulgado. Né? Sim, vamos ser sinceros, exatamente. Totalmente o que o pastor local falou para a ovelha é totalmente diferente do que está acontecendo mesmo. Então, o que os ministros estão votando? Basicamente, eles estão votando, cabe ao governador, cabe ao prefeito a autoridade de fechar as igrejas. Isso está de acordo com o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, ou esse decreto é inconstitucional? Esse é o primeiro ponto. Certo. Quando você decide a favor ou contra isso, você está abrindo um precedente. Exatamente. Hoje está se fechando por causa de uma pandemia. Sim. Amanhã pode se fechar por outros motivos e isso caminha para um controle, né? Para um controle estatal em cima da nossa fé, em cima da nossa igreja. Sim. E isso não é só para a igreja evangélica, não, para a igreja católica, para os ajuntamentos espíritas e para todas as outras religiões. Então, assim, até onde vai o controle estatal na nossa liberdade de culto? Eu sou completamente contra ter aglomeração nesse momento, sou completamente contra você ter qualquer tipo que seja de aglomeração, seja culto, seja show, seja missa, seja qualquer shopping, aula em faculdade. Sou completamente contra porque nós estamos numa pandemia e não temos vacina ainda para todos. Pico também, né? Estamos no pico, concordo em gênero, número e grau. Agora, a outra ponta disso é você votar a respeito do controle do Estado sobre... Você abre Exatamente. Você abre um precedente, né? E aí, qual que é o problema? O artigo 5º fala de direitos fundamentais. Absolutos, né? Direitos absolutos, como direito à vida, como direito à saúde, como direito ao trabalho, propriedade privada e etc. Quando você fere um desses direitos, quer dizer que eles deixam de ser absolutos e você abre um precedente perigoso. Já que ele não é tão absoluto assim, a gente pode mexer nele conforme... Bem entender. Já foi o entendimento do STF. Ah, pastor, mas então qual seria a solução? A solução seria o bom senso dos pastores. Qual que é a minha oração? Que os votos dos ministros sejam contrários ao decreto, dizendo que é inconstitucional proibir o culto, mas ao mesmo tempo que as igrejas permaneçam fechadas. Ainda mais em templos pequenos, que não têm condições de abrigar. Eu acho que não tem estrutura de abrigar. Eu acho que deveria funcionar da seguinte forma. Eu até conversava com o pastor Pedro. Vindo para cá, né? No carro. A gente estava falando muito sobre isso. Então, assim, não acho certo, eu acho que o posicionamento nosso dos três aqui é o mesmo. Não achamos certo o direito de ter ou não ter, de abrir ou fechar. Esse direito, assim, está no STF, ou no Estado, ou no município, falar, você não pode ter culto. Eu acho que isso é um argumento. Sim. Agora, a questão é o seguinte, a gente não está fazendo culto presencial não porque estamos proibidos, mas porque pensamos como sociedade, pensamos como pequenos cristos para fazer o melhor para a sociedade. Então, qual que é a maior preocupação? Por isso que nós precisamos orar, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando o conhecimento não chega na igreja, quando o conhecimento não chega no cidadão, nós começamos a apoiar coisas que a gente nem sabe que está apoiando, não é verdade? Sim. Então, tudo isso que está no STF tramitando, né, que está passando lá... Vai muito além do pode ou não pode, né? Isso. Então, assim, o que o Cássio Nunes, o ministro Cássio Nunes, então ele agiu de forma errada? Não. Na verdade, o que o pastor Fred acabou de falar, ele agiu da melhor forma possível porque ele não quer tirar o direito da igreja em cima dos artigos que você falaram aí, né? Da liberdade. Mas, assim, o que eu concordo que deveria ser feito?
Então a igreja ela continua fechada por forma ou vai voltar que a fiscalização venha a ser acirrada. Sim, entendeu? sim. Que a fiscalização venha a prevalecer. Nós, como igreja aqui mesmo, já falhamos muito como isso. Eu como pastor, reconheço e já tenho uma outra cabeça em relação aos cultos presenciais. Por quê? Porque o pastor César Cavalcante, ele tem uma frase, né? Como é que é a frase que você tinha comentado no carro? Do direito? Do direito, né? Ele fala, na verdade é uma pergunta, o direito ao culto é maior que o direito à vida? Não, de forma nenhuma. Você entendeu? É. O direito ao culto é maior. Porque a grande questão é, enquanto não chegou na minha casa, então tá Sim, tudo sim, bem. sim. Não Entendeu? podemos ser egoístas nesse momento. Né? Gente, a gente não pode negar quantas ligações. A pastora Natália, esse dia, minha esposa estava falando o seguinte: a gente levanta, a gente abre o celular e toda vez é uma mensagem, morreu fulano, Não, morreu a doença é ciclano. extremamente perigosa. Na verdade, Sim. pastores, nós temos o nosso primo lá, o Marquinho, o pastor Marcos lá de Assis, quantos daquela região, pastores, Amigos dele, né? Perderam a vida. faleceram, cara. Sim, mas o que é importante a gente ressaltar é que assim, os direitos eles são fundamentais e absolutos, mas eles precisam ter algo que a gente chama de sopesamento dos direitos. Então, por que o símbolo Sopesamento? por que É questão de pôr na balança, o que exato, pesa por que mais, o símbolo da justiça é uma balança e é uma mulher cega, né? Uma A mulher justiça é cega. Né? porque com as vendas nos olhos, porque ela não deve Por aquilo que ela vê, né? predileção ali por nenhuma das partes. Ela não Tem pode- que colocar na balança e vai Ela e não a pode gente vai escolher por aquilo que ela- porque os evangélicos têm muitos votos, vamos liberar eles para fazer culto e não importa se morrer um monte de gente. Não é assim. E outra, o que vale mais, a vida ou a saúde, etc. Essa discussão, ela é muito ampla. Por exemplo, é um direito fundamental de todos o acesso à saúde. Sim. Mas na Acontece um prática, fenômeno não. no Brasil que se chama judicialização, que eu vou te dar um exemplo. O Pedro tem uma doença, Deus o livre, mas a título de exemplo, uma doença muito rara que precisa de um medicamento que custa 5 milhões de reais. E existem tratamentos que chegam a isso. Só que ele não tem dinheiro para pagar isso. A Constituição diz que é um direito dele ter. O que ele faz? Ele judicializa, ele coloca em uma ação judicial. Eu, juiz, vou lá e caneto. Falo assim, o Pedro tem direito porque a Constituição diz que ele precisa Garante, né? do tratamento de 5 milhões. Só que o que o governador, quando recebe essa decisão, fala? Fala assim, tudo bem, senhor juiz, eu posso tratar o Pedro com 5 milhões ou eu posso tratar 50 doentes que estão... Eu só tenho dinheiro, eu só tenho faz essa o verba. famoso- E aí, o que eu faço? Aí eu preciso sopesar. O Pedro tem direito? Tem, mas e a sociedade? Então, assim, a vida, quanto vale mais? A vida de 1000 pessoas ou a vida de uma pessoa? Quanto vale uma vida? São discussões muito amplas, que não é tão fácil, libera ou não libera. Não é isso que está em Não é só discussão. isso, né? A discussão está até onde vai minha liberdade, até onde o Estado tem o direito de Pode cercear intervir, minha né? liberdade. Eu acredito que também, assim, tudo isso, ele influencia na questão do testemunho, entendeu? Então, eu queria levantar uma questão aqui, que é assim, tem um versículo que fala o seguinte, toda autoridade é constituída por Deus. Sim. E a minha questão é a seguinte, a gente tem que aceitar tudo que as autoridades que estão lá estão propondo, sim ou não? Aí eu acho que a gente tem que ir para a Bíblia e ver como era a reação da igreja em relação ao governo daquela época, daquela autoridade daquela época. Porque vai chegar um momento, e isso é princípios do fim, vai chegar um momento que a política, o poder que rege as nossas vidas, vai chegar um momento que vai falar o seguinte, a gente não quer saber mais de igreja, se você tiver com igreja aberta, vai ter que ser Mas até a onde a gente perseguição. deve aceitar isso? Então, eu vou te dar um essa exemplo. é A a gente estava pergunta. falando do Egito, não estava falando do Egito? Sim. O Egito, ele foi extremamente Mas só evangelizado. onde eu queria concluir é assim, a gente não pode aceitar, você entendeu? Exato, o Egito foi extremamente evangelizado, foi extremamente ali, houve um trabalho forte de missões no Egito no segundo século, no primeiro e segundo século, porque tinha uma comunidade ali em Alexandria, muito forte de judeus que tinham sido, que foram para lá através de um fenômeno que a gente chama de diáspora, quando foram expulsos de Jerusalém, foram buscar abrigo em Alexandria, isso há centenas de anos antes de Cristo. E, enfim, o que eu quero dizer... Em Alexandria surgiu uma igreja muito forte, surgiram pais da igreja que a gente segue até hoje, Orígenes e diversos outros, e uma evangelização muito forte, que o Egito se tornou um país com muitos cristãos, numa época que era proibido por Roma e Roma dominava. Hoje em dia é proibido ser crente no Não Egito. tem mais na igreja. O Islã foi chegando aos poucos, foi catequizando muitas Foi pessoas, tomando. a igreja foi se calou, acuando, né? e hoje é proibido você ser crente, você ser cristão no Egito. Católico, ou protestante, ou ortodoxo, não importa. É proibido você ser cristão. Até onde a igreja do Egito deveria ter visto esse fenômeno do Islã chegar. Então, se a gente começa a acatar, Romanos diz que a gente tem que se sujeitar às autoridades, vamos aqui, o princípio das dores, é o princípio dos fins. Sim, mas até onde a gente tem que pegar a bandeira e falar, não, eu aí não que vou tá aceitar. onde eu Exato. não vou negar, né? Eu concluo
pegando o seu gancho aqui. A igreja do primitiva, a primeira igreja, ela não aceitava o que o império, e aí ela tinha que fazer do mesmo modo. Aceitando ou não aceitando, a gente fazia. Aceitando ou não aceitando, o evangelho vai ser pregado. Até por isso que todos os apóstolos morreram como morreram. Sim, entendeu? perseguidos, né? Foram perseguidos, foram mortos à espada, enforcados. Enforcada. Então, assim, eu acredito que uma coisa é uma coisa. Exato, eu acho que é isso que tem que ficar bem claro. O que a igreja deveria abrir agora? Não. Mas o Estado direito tem que ter não o poder pode de barrar a igreja? Também não. Entendeu? Então, assim... Eu até comentava no carro, quando a gente estava vindo para cá, o seguinte, eu acho que todo mundo entendeu isso, que o Estado não pode intervir, mas deveria haver um conselho entre os pastores aqui da cidade, aqui da região, cada um na sua região, cada um na sua cidade, no Brasil inteiro. E aí, exatamente, entrar com a questão do testemunho, de valorizar a vida. E os próprios cristãos, porque assim, a gente cada liberou um que a igreja. Cada um que tá assistindo a gente agora. Não existe uma arma na cabeça de ninguém pra pessoa ir pro culto. Sim, também. Mas tem uma pressão psicológica do pastor. Irmãos, hoje a gente tá ainda mais na nossa região. Claro que existem lugares no país que são extremamente sem acesso à informação e etc. Sim. Mas nos grandes centros onde a gente tá, no nosso contexto, todo mundo tem acesso à informação, sim, claro. Tem internet. Então não quer ir, não vá. Eu acho que existe essa ressalva também. Sim, com certeza. Entendeu? Ninguém tá obrigando ninguém a ir à igreja e etc. Agora, assim, é uma discussão ampla, é uma discussão que aborda muitos outros assuntos. Sim. E que deve ser... estamos orando para que Deus faça a vontade dele lá no Eu acho que assim, a gente não vai conseguir chegar numa resposta final, porque ainda está acontecendo. Vamos só para gravando isso. Para concluir em cima desse assunto, só vamos pontuar aqui a nossa opinião, que eu acho que dos três são iguais. Questão do STF, decisão. A gente é a favor da liberação do culto presencial. Da não proibição. Da não proibição, né? Do direito ao poder de escolha está na mão dos pastores. pastores. Votem que os decretos estaduais e municipais são inconstitucionais. Essa é a minha oração. Para que eles votem que esses decretos são inconstitucionais. Página 2. Sou contra cultos presenciais nesse momento, porque não é a hora. E a gente continua tendo... Porque o que a gente tem que entender é que esse caso específico não é uma perseguição religiosa. Não é. Tá shopping fechado, tá tudo tudo fechado. Tá tudo. Não é só a igreja. Exatamente. Mas esse caso, e o do ano que vem, e pode o do abrir, próximo ano, e da próxima década, aí pode fechar a igreja por outros motivos. A igreja está incomodando, muito carro na rua, fecha a igreja. Tá incomodando, som muito alto, fecha a igreja. E aí você entra São precedentes, né? Exatamente, já fechamos, vamos fechar de novo. Então, essa é a nossa discussão, essa é a nossa abordagem. E esperamos que todos venham entender o nosso posicionamento como igreja, como aqui cristãos, e que você venha também tomar como exemplo isso que nós estamos conversando aqui, né? Sim. Faz o seguinte, vai comentando aqui embaixo o que você acha, né? Sim. E a gente vai conversando para tentar entrar num consenso. É claro que a gente entende todos os posicionamentos, a gente respeita todos os posicionamentos. A gente falou assim, graças a Deus a Igreja Novo é uma igreja que está bem estruturada na medida do possível. Porém, a gente entende que também tem pastores com templos menores, que estão passando por dificuldades financeiras. Incentivo que as pessoas continuem sendo fiéis, emocionais. É lógico, o pastor continua tendo os seus compromissos, a igreja continua tendo seus compromissos. Isso, então, assim, foi o que eu falei na igreja, na live que eu fiz ontem, no momento da oferta. Eu falei assim, olha, tem sim muitas pessoas que foram afetadas, mas teve gente que foi promovida. Sim. Teve gente que o negócio se expandiu, tem setores que receberam investimento. Então, assim, se você está bem, socorra a sua igreja. Exatamente. Eu trabalho, eu tenho o meu emprego, então assim, não recebo nenhum tipo de ajuda da igreja. Mas existem pastores que recebem e dependem desse valor. Sim. Então assim, se você tem puder... se esforçado, exatamente, né? Na medida do possível. Se você puder continuar sendo fiel à sua igreja, continue. Se você puder continuar sendo fiel aos seus compromissos ali, através dos seus dízimos e ofertas, seja. Principalmente você que não teve nenhum tipo de... foi afetado, digamos assim. Se você não foi afetado economicamente pela pandemia. Pastor, fui afetado, devo continuar. Aí é uma outra conversa. Mas se você não foi afetado, continue ajudando. Exatamente. Mas eu quis levantar isso para dizer que a gente não é nenhum radical aqui, não é forma nenhuma. Querendo desmerecer ninguém, nenhum tipo de pastor ou de religião. Mas nós precisamos entender que nesse momento, nós como igreja,
ou qualquer outra religião, não podemos Não é o ser momento egoístas. de aglomerar, não é o momento de aglomerar, exatamente. Temos que pensar Só para na concluir na comunidade. questão que eu levantei lá sobre o testemunho, eu acho que também vale muito nesse quesito. Com entendeu? certeza, com certeza. Assim, não estamos falando que a gente quer agradar todo mundo, que a igreja não está aqui para agradar, a igreja está para seguir o que a Bíblia diz. Mas também eu acredito que o testemunho vale muito nesse momento, entendeu? Exatamente. Nós somos cartas vivas, né? A Bíblia diz. Isso aí. O mundo nos lê antes de ler a Bíblia. Então Tudo que nós for devemos- fazer, faça para a glória de Deus. Exatamente. Então, e aí? Vão comentando aí embaixo. Eu acho que a gente conseguiu chegar num consenso. E agora, eu gostaria de... Essas foram as maiores notícias da semana. E agora eu gostaria, gostaria de ir para as perguntas que nós recebemos. E a primeira pergunta é a seguinte. A gente recebeu lá no Instagram do Next. A pessoa quer saber qual é a relação dos suicidas na Bíblia. Ela quer saber se existe mesmo um versículo falando sobre... ou se isso é só um jargão gospel, que fala que os suicidas não herdarão o reino de Deus. Tá, não existe nenhum versículo que diz que os suicidas, como tem, por exemplo, para os depravados, adúlteros e etc., não existe nenhum versículo dizendo os suicidas não herdarão o reino dos céus. Agora, por inferência, a gente tem alguns pontos. Por exemplo, Deus é o dono da vida. Sim. Só Cabe ele a pode, ele, né? só ele quem dá a vida Ele e que dá, ele que só tira. ele quem pode tirar. Então, assim, a vida é o bem mais precioso que existe. A vida do ser humano, que é a coroa da criação, a Bíblia diz, é a vida mais preciosa. Então, assim, é claro que a gente reconhece os direitos e a proteção aos animais, mas a vida humana é a vida mais preciosa que existe na face da Terra. Então, assim... Foi pela vida que Jesus morreu, né? Pela vida humana. Exatamente. Agora, então, assim, a vida ela deve ser preservada. Mas a gente tem que entender que a questão do suicídio, ela aponta para uma discussão a respeito de depressão, a respeito de saúde emocional. Que leva a pessoa a chegar nesse Que nível. leva né? a pessoa a chegar a esse tamanho desespero a ponto de atentar contra a sua própria vida. Então, assim, eu não posso dizer que um suicida, todos os suicidas, colocar todos em um mesmo contexto e dizer que todos eles não vão entrar no reino dos céus, que nenhum deles teve salvação, porque existem infelizmente muitas formas da pessoa tirar a própria vida. Sim. A pessoa pode ter se arrependido no meio desse processo, Durante o pode processo, ter né? exatamente. Na verdade. Eu acredito que um cristão, uma pessoa cristã, que entendeu sobre a salvação de Cristo, sobre o amor de Jesus, ele não tiraria a sua própria vida. Posso sim estar falando sem conhecimento de causa de outras pessoas, mas, ao meu entender, uma pessoa verdadeiramente cristã, que recebeu o Espírito Santo, por mais adversidades que elas passem, elas não recorreriam a tirar a própria vida. Eu acho que é interessante pontuar em cima de Jó. Naquele texto que a mulher chega e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Na verdade, nesse termo, quando ela fala amaldiçoa, ela disse amaldiçoa mesmo, no modo tipo assim, nossa, seu Deus é tão ruim nele e morre. Na verdade, ele estava falando assim, pede a permissão. Pede a permissão pro seu Deus, porque você tá tão ruim, você perdeu tudo. Que é melhor você morrer. Renuncia, né? Esse amaldiçoa no termo, aí tem um rapaz aqui que fala um pouco melhor de hebraico, mas no livro do pastor Elias lá, ele fala sobre que esse amaldiçoar seria pede permissão para morrer. Pede permissão para você tirar a sua vida, entendeu? Pede permissão. A gente sabe que você não pode fazer isso, mas você tá tão ruim, pede permissão e você tem... E vamos olhar para a vida de Jó. Tinha todo Nossa, direito, com tinha certeza. direito não, misericórdia, me expressei mal. Tinha todos os motivos. Motivos, isso. Tinha todos os motivos para querer tirar a própria vida. E aí a esposa fala, você tem um motivo, pede para Deus Você a tem um permissão. motivo válido, justo? Isso, né? pede a permissão Exato. e aí ele vai falar o quê? Como falas uma louca mulher, exato. tu faladas agora contra Que foi o que Deus. Elias fez, né? Pediu, Deus, tira né? minha vida porque eu não mesmo. sou melhor do que... O pessoal da do que jornada vai meus lembrar. pais. E aí, Deus é tão tremendo que não deixou nem Elias morrer, né? Sim. Porque ele falou, tira minha própria vida. Ele falou, então Levou agora ele nem com morrer vida e você tudo. vai. Porque Elias foi trasladado aos céus. Eu acho importante então a gente falar o seguinte, a questão é a seguinte, não é a questão de ir para o inferno ou não, mas as circunstâncias, né, e como nós como igreja podemos ajudar. Eu acabei falando. Então, assim, o meu entendimento, meu posicionamento com base no texto bíblico. Não existe nenhuma definição clara de que todos os suicidas não vão se salvar. Porém, foi o que eu disse.
todas as pessoas que realmente, por exemplo, os apóstolos passaram por intensas aflições, foram torturados, crentes, os cristãos Estevão, primitivos, foram jogados às feras. Não era mais fácil eles fazerem um suicídio coletivo ali? Então, assim, ó, Nero vai mandar os soldados aqui pra jogar a gente no Coliseu. Vamos todo mundo tomar veneno, a gente morre junto aqui, pronto, entrega a nossa vida ao Senhor. Mas não, eles foram fiéis até a morte. A Bíblia diz, aquele que for fiel até a morte. Então, o meu entendimento é, se uma pessoa ela tira a própria vida, ela está renunciando ao cuidado de Deus. Eu não quero aqui minimizar os motivos de forma nenhuma, porque eu acredito que uma pessoa que tira a própria vida, ela está num contexto de desespero no último estágio muito grande, ela precisa de ajuda, de amor, ajuda essa que às vezes a igreja deixa de dar. Amor, esse era o ponto que eu queria levantar. Exatamente. Então, assim, eu não estou querendo minimizar, falar, é fraco, de forma nenhuma, uma pessoa que precisa de ajuda e de auxílio. Porém, no meu entendimento do texto bíblico, se a pessoa entende o valor que ela tem para Deus, se ela entende o valor que ela tem para Jesus... Do sacrifício de Cristo, exatamente, né? Ela não tira a própria vida. E em cima disso, que o pastor Pedro já ia falar, eu acho muito interessante que aqui é um programa desenvolvido pelos nossos jovens do grupo do Next, e eles são muito, mas muito efetivos nessa parte, porque infelizmente há uma pesquisa que com essa pandemia o índice de suicídio na adolescência cresceu cerca de 120% do ano passado. Eu acho que foi 6 meses que eles contabilizaram e chegaram nesse número de 120% que cresceram. É assustador, né? É assustador. E ano passado o Next está fazendo agora de novo, então você vai dar o recado um pouco melhor. Não, fica à vontade. Mas a respeito de, se você está passando, existe até um programa que é o de ligação, esqueci o nome, que é o Amor à Vida lá. Vou pesquisar aqui depois, eu vou falar certo para vocês. Que são pessoas que têm vontade de suicidar e ligam para essas pessoas. É tipo um SOS, né? Uma coisa e são tipo conselheiros ali que... Eu vou pegar aqui o nome certinho para falar, que eu até falei para os voluntários da Consolidação esses dias. E é isso que nós precisamos ter. Eles recebem cerca de 1.100 ligações por mês. Meu Deus. Eles são lá de Belo Horizonte. 1.100 ligações por mês. Então você vê o nível de pessoa, o tanto de gente que está querendo tirar a própria vida. Quando você procura aí, ano passado a gente fez um trabalho chamado Todos Juntos, em que a gente entrou em contato com uma psicóloga e ela estaria nos ajudando. E foram diversos, principalmente adolescentes, porque é a fase que os hormônios estão... Então, a gente, no primeiro Descomplica a gente falou sobre isso, que a questão de hormônios, a questão da mente influencia muito também, nem tudo é espiritual. Então, essa fase é muito delicada e a gente recebia todos os dias diversas mensagens de adolescentes, de jovens, que estavam entrando num quadro depressivo, estavam entrando em algo assim, e a gente... junto com essa psicóloga, tratando tanto o lado físico como o lado espiritual, e graças a Deus muitos jovens conseguiram sair desse quadro tão difícil. E fica aqui de novo a questão de que nós continuamos esse trabalho. Alerta à igreja. Eu acho que assim, qual que é o grande ponto? A gente tem que analisar, se a gente for olhar um contexto assim, sociológico ali, de onde nós estamos inseridos, o nosso contexto atualmente, ele é muito propício, infelizmente, a esse tipo de atitude. Por quê? Primeiro, como que era a vida 50 anos atrás, por exemplo? A pessoa crescia, nascia em uma família que tinha 10, 12 irmãos. Então, assim, era um pouquinho de coisa para cada um, era comida mesmo, e a roupa, como você ia usando as roupas do outro irmão, e eu já vi relatos de gente que tomava banho na mesma água. Então, e o primeiro filho tomava banho depois, o último tinha que pegar água fora, era água de bico. Né? Enfim, você nascia e crescia lidando com frustrações. Dificilmente você ganhava no final do ano aquilo que você pediu. Tá maluco. Raramente. Aniversário, você ganhava o que você pediu. Você tinha tanto não, você não saía de casa, sua mãe não deixava você sair de casa, etc. Essas pessoas cresceram sabendo lidar com frustrações. Aí o tempo vai passando, a vida vai ficando mais fácil. Hoje a criança nasce, muito provavelmente, ela é o único filho da família, ele é o único neto, ele domina a casa. Ele que escolhe as coisas. Quer então comer, ele quer vestir. não sabe lidar com o não, ele não sabe lidar com o contraditório. E isso funciona até a pessoa sair da escola. Porque assim, enquanto a pessoa está na escola, o pai briga com o professor, o pai briga com a tia da escola, briga ali com os vizinhos, não deixa nenhuma outra criança dar um puxão de orelha, nem nada, e etc. A chegar ao ponto, olha bem a notícia que saiu 2 semanas atrás. Uma mãe que processou a outra mãe porque as crianças se morderam na escola. Olha isso. E o juiz, a juíza, se eu não me engano, na sua decisão, ela falou assim, é o cúmulo
é o momento cúmulo, indignação. você, Tem que ter, a pessoa, descomplica. a pessoa Que coisa assim, horrível. movimentar a máquina do judiciário, uma juíza, um oficial de justiça que teve que citar outra pessoa, você fazer uma Chegar audiência, nesse 2 ponto, advogados, um advogado para cada lado, porque uma criança mordeu a outra enquanto estudavam juntos. Agora, olha Tá se o nível, criando como pessoas que se cria. intocáveis, né? Exatamente. Eu vi uma outra mãe que processou uma porcelanas. empresa de formatura porque não queria deixar a filha dela entrar no baile sem a roupa que foi de Olha gala. lá, gente. Ela queria entrar com uma outra roupa e ela foi humilhada e etc. Uau. Então, assim, como que uma criança, um adolescente cresce? O mundo me deve todas as coisas, igual meu pai fez. Meu pai sempre me ensinou que eu sou o centro das atenções, que todo mundo me deve respeito. Só que um dia o pai não vai estar lá. Um dia, exatamente. A vida um pune, dia, né? o namorado vai dar um término A ali. gente sabe. Vai dar um pé. Então a pessoa um dia vai se frustrar. A namoradinha vai trocar ele Emprego, por outra né? pessoa. É. O patrão piorou. Se a pessoa não rende, vai ser mandado embora, vai ser cortado. Então, assim, um dia essa pessoa vai lidar com as frustrações, só que ela não teve base. A criança, ela começa a crescer e recebendo não para coisas simples. Não mexe aí, isso não é seu. Não quebra isso não foi você que comprou. Você não vai pegar. Eu quero. E a criança começa com isso com 1 ano, meses. Eu quero, nem fala ainda, mas chora. Você não vai ter isso que você quer. Existe um estudo que a gente tem até, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é a idade de 7 ou 8 anos, que a gente consegue colocar imputar caráter na criança. Depois disso a gente não consegue mais. E eu acho que é legal Para as pontuar- professoras que estão assistindo aí, comenta aqui embaixo aí. Psicólogos. Né? É legal pontuar, trazendo para a nossa realidade, que hoje a gente tem uma criança, né, no nosso meio, que é o Noah. E o que eu acho muito bonito da parte de vocês, até dos meus pais, é que nunca desrespeitaram, nunca tiraram a minha autoridade e da Natália. Jamais. Toda vez a gente sabe que a função do tio é essa, e a função do vô e da avó é essa, é mimar. Sim. E a do pai é educar, a gente sabe disso. Só que todas as vezes que a gente percebe que o Noah precisa Ficou de mais um não, sério, né? E mesmo que vocês estejam perto, até os nossos pais, vocês não entram no meio, que é o que a gente Importante vê isso, muito, né? Infelizmente. Às vezes não é nem culpa do pai, nem culpa da mãe, mas são interferências, os né? O agregados. entorno, né, que quer se meter. Não briga com o menino, tá aqui, o vô dá, o tio dá. Então, por exemplo, o Noah fez ele ainda é muito pequeno, tem 1 ano e meio, mas daqui um tempo, repete de ano e não ganha o presente que queria ganhar. Aí eu, como tio, vou lá e falo, seu pai não deu, mas o tio compra, toma aqui. Então ele, entendeu? Você tá causando uma deficiência, você está aleijando essa criança emocionalmente. Precisamos aprender a lidar com rejeição, existe né? um estudo de um psicólogo brasileiro que chama A Síndrome do Imperador. Ele até virou um livro depois desse estudo. Olha então eu isso. indico você, procure vídeos aí. Eu esqueci o nome do autor? desse autor, mas pesquisar pesquise sobre a síndrome do imperador. O que é o imperador? É realmente essa criança que ela domina, desde que ela nasce, ela domina a casa. Então, o programa de TV é a criança que escolhe. Não se assiste mais jornal, não se assiste filme, é só Galinha Pintadinha, Patrulha Canina. A criança domina a sala, a criança domina as conversas. Tem 2 adultos conversando, a criança chega, tem que parar de conversar. É o Léo. Léo Freiman, isso mesmo. Léo Freiman é o autor desse livro que chama A Síndrome do Imperador. Então é isso. Faz com que as pessoas cresçam sem conseguir lidar com frustrações e aí quando a frustração o mínimo chega, né? o mínimo confronto é o fim da vida. Ela não sabe como lidar com aquilo. Ela não vai aprender quando tiver 18. Se ela não aprendeu desde que tinha meses, quando chega com 18, todos os nãos, todos os confrontos que a vida vai dar é forte demais. Só para trazer em cima da conversa que a gente levantou sobre o suicídio, né? Exato. Mas em cima disso, eu acho que é assim. Então, você que é pai, você que é mãe que tá ouvindo, Preste assistindo atenção a gente, aos sinais o de seu alerta. o seu não Muito hoje precioso. não é punição, na verdade é proteção no dia de amanhã. Exatamente. Porque Você se tá você não ensinando, fala né, não, o o princípio. patrão vai falar, o namorado Exato, vai falar, a vida. E aí o resultado vai ser o quê? O que a gente tá tendo hoje. Exato. Adolescentes Pessoas frustradas. que estão tirando a própria vida, entendeu? Até os crentes, né? Vamos aqui trazendo para nossa seara. Quantas pessoas... Antigamente, olha, a gente está na igreja praticamente desde que nascemos. Sim. Não se falava de pessoa que saiu da igreja porque ficou magoado. Tá maluco. Era difícil a pessoa sair da igreja ou porque o olha pastor como é que eram os cometeu algum pastores, né? Exato. Assim, E eu lembro o que eu era assim, tratamento, ó, né? era o seguinte, meu irmão, você toca no louvor, você não vê no jejum, é 7 horas da manhã a consagração. Você não vê, nem venha com o seu violãozinho à noite, você vai sentar, você só vai tocar na próxima ceia. Que tinha que vir, sentar na frente. Opa. Vem, Não senta podia na frente. faltar no ensaio. Não faltava Você no ensaio, estava não de faltava na disciplina, mas não consagração. faltava no Hoje em ensaio. dia a pessoa sai da igreja porque o pastor não falou graça e paz, ou porque o irmão da outra olhou torto. Então, Será assim, que nós estamos formando uma geração de porcelana dentro da Intocáveis, igreja? né? Exato, né? A Uma síndrome do imperador, imperador, né? Dentro da igreja? Tem um caso clássico na Bíblia, Sansão.
Sansão não sabia podia lidar com não. Tudo que não era, que não podia, ele queria. fazer. Tudo que não podia, a mulher que não podia é a que ele queria casar. O que não podia fazer era o que ele queria fazer. E o destino não dele... podia tocar em cadáver, ele ia e tocava em cadáver. Não podia Mas comer qual que é o certos salário, alimentos, né? ele ia e comia. E qual foi o final de Sansão? Exatamente. Ele mesmo se matou. Sansão é um suicida, é legal, ele né? mesmo trouxe desgraça para si. Eu acredito Foi que humilhado, Sansão... né? Ele onde, naquele pensamento que você estava no começo da pergunta, né? Tem pessoas que... Exato. Ele deu a vida, né? E na verdade, assim, ele tirou a própria vida, sim. Mas ele fez um sacrifício, que ele matou mais gente. Mas é onde a gente pode chegar falando o seguinte, por isso que não tem nenhum texto falando assim, os suicidas, tem, por que porque é tem um vários suicida? casos. É Eu Eu tirar acho que a própria pessoa vida. perguntou, isso, acho que a pessoa perguntou até na questão do próprio Jesus, né? Sim. Muita gente fala sobre isso. Jesus. Jesus é um Ele se entregou, ninguém suicida matou ou ele, se ele entregou. deu a sua Ele vida mesmo por uma deu, causa, ele falou, eu mesmo dou a minha exatamente, vida, exato. Verdade. Mas ele falou, não existe amor maior do que dar a vida aos seus amigos. Eu acho que ali foi um sacrifício. Sim. O de Sansão nem se compara ao Não, sacrifício não, de é Cristo, só não era para levantar. remissão de pecados, nem nada disso, mas ele deu a sua própria vida para conseguir aniquilar os filisteus e dar um pouco de paz. Cumpriu o pra propósito. Israel. Inclusive, Assim, deixa seu eu propósito, fazer um jabazinho aqui. Você quer entender mais o porquê da morte de Jesus? Assista o Descomplica da semana Aperta passada. aqui, não tem como colocar clica aqui em outra. cima aqui. Coloca o card. E é isso aí, coloca o card que a gente fala exatamente, com base bíblica, todas as questões do porquê que Jesus tinha que se entregar. Beleza? Pastor Pedro, só para concluir essa questão do suicídio, Fica à vontade. que a gente vê, o que eu estava querendo falar é CVV, Centro de Valorização à Vida. Legal. CVV, que eles recebem lá mais de 1.100 ligações por mês. Então, pensando em cima disso, os jovens aqui da igreja estão fazendo isso também. Sim. O trabalho do CVV aqui, é o Centro de Valorização à Vida, aqui na nossa igreja. O grupo do Evangelismo Online aí, ó, é com vocês agora que o pastor João tá falando. É isso aí. Se você já puder já se pronunciar nos comentários aí. E se você está passando por alguma coisa, algo do tipo, porque a gente acha que isso está muito longe Só da lá gente. fora, né? Está muito longe da gente. Mas essa semana eu atendi uma adolescente de 12 anos com os braços todos cortados. Meu Deus. 12 anos. E a culpa não é dela, é uma situação, mas está dentro da igreja, Foi é o que nossa nós realidade. falamos. É uma Rio conversa Claro, muito complexa, né? Sim, Igual a gente Claro, falou aqui da Só síndrome do quis imperador, pincelar, mas tem gente que sofre abuso. Isso, entendeu? isso, Tem que gente leva que a tomar essa sofre, decisão. exato. Tem gente que sofre abuso, tem gente que sofre todo tipo de tortura psicológica, todo não tipo tem de uma rejeição. figura materna ou paterna e aí, em casa, exato, né? aí é o oposto. Não é porque a pessoa foi hipervalorizada ou hiperprotegida. Foi rejeitada, pelo na contrário, verdade. a pessoa foi Rejeitada. tão exposta às coisas da vida que ela fala, pra que eu vou viver? Eu não tenho valor nenhum, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, ninguém me ama. Eu cresci jogada de um lado pro outro, então qual o valor da minha vida? Aí que é importante a igreja falar, a sua vida é muito preciosa para Deus. Jesus se entregou para salvar você do inferno, para salvar Não foi você por da coisa, não condenação foi por eterna. religião, foi Exatamente. pela vida então humana. aí que entra o nosso papel como pastores, Show. evangelistas, fazer esse trabalho. Parabéns pro pessoal do Next, tem feito um ótimo trabalho e vai começar a ficar mais efetivo ainda. efetivo e intenso nesse momento. Gente, vamos para a última pergunta, que o nosso tempo é curto, já estamos caminhando para o final. Me perguntaram o seguinte, pastor Fred, essa é direcionada para você. Qual que é a Bíblia que você usa aqui no Descomplica? Tá, a Bíblia que eu uso é a Bíblia de Estudo da Reforma. Essa é a Bíblia que eu mais uso. A versão dessa Bíblia é a revista e atualizada. Show. Mas eu gosto muito de um aplicativo que eu tenho que chama YouVersion, que eu já indiquei na semana passada. Ele vai comentar aqui embaixo. Mas aqui eu vou até mostrar a carinha dele. Eu tenho várias Bíblias no celular, mas eu não sei se vai dar pra pegar, mas é esse aqui, ó. Não, o cara da câmera é bom. Confio nele. Essa Bíblia, o YouVersion aqui, é legal porque tem plano de leitura e a versão dela é a NVI. São duas versões que eu gosto muito. Eu não sou muito... eu não costumo usar muito, por exemplo, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ou Bíblia a Mensagem, que são linguagens mais utilizadas para o dia de Importante hoje. a gente falar que a mensagem nem é considerada uma Bíblia. Exato. Ela é um decreto que ela é só uma interpretação. Ela Era meio que uma poesia. quase que uma paráfrase, ela não é uma Bíblia. paráfrase da Bíblia. Por que eu não costumo usar muito Nova Tradução da Linguagem de Hoje? Porque ela não é realmente uma tradução ipsis literis dos termos que estavam no hebraico, no grego e no aramaico. Isso faz muita diferença para você conseguir entender. Então, assim, o pastor João brincou, eu tento ao máximo ler no hebraico, no original, ainda não sou versado Mas no eu acho que hebraico. vale pontuar, vamos fazer aqui mais um jabá. Isso, não, na verdade sim. Você tem o curso de hebraico, né? No nível 1, exato, né? Eu não sei como é que é dividido ao certo. Exatamente. Eu fiz o curso de hebraico pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Espero, ano que vem, quando eu terminar a graduação,
conseguir complementar esse curso e fazer o de grego, mas eu gosto muito da NVI porque é uma versão um pouco mais leve, e eu gosto da Revista e Atualizada porque é uma versão mais fiel ao original. Posso pedir algo aqui? Você que tem, vou fazer um pouquinho o seu papel, você que tem interesse de fazer, às vezes a gente acha que não tem, né? A gente, só os pastores que tem vontade, mas você que tem vontade de fazer hebraico ou grego, Exato. Coloca nos comentários aí, né? Legal. A gente pode estudar, talvez, É a implementar. parte do jabá que eu falei. Com os professores, o pastor César, pastor Cavalcante. Eu falei do jabá porque a gente ia falar do EMEC. Tá. Então, São dois professores quem do EMEC sabe aqui, poderíamos os pastores. colocar, né? A matéria como do hebraico e do grego, pelo menos hebraico 1 e grego 1, pra gente entender. A Bíblia tem aramaico também, principalmente em Daniel, no livro de Daniel. Jesus provavelmente não falava hebraico, falava aramaico, mas A Bíblia mesmo, né? a Bíblia em sua maioria foi escrita ou em hebraico ou em grego. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Show. Todos os manuscritos que se encontraram lá no Mar Morto e etc. do Novo Testamento foram escritos em grego. Então é importante que a pessoa, se você quer ser um profundo estudante da Bíblia, conhecer realmente o original, o sentido, seria interessante você aprender a língua hebraica, a língua grega, mas já existem traduções e livros muito interessantes que trazem ali as definições das palavras. Vamos fazer o seguinte, semana que vem, será que não tem como trazer algumas curiosidades da importância de você ler numa Bíblia? Legal. Porque assim, o que a gente pontuou aqui foi, por que você não a mensagem é legal, bacana, mas não é muito boa por conta das palavras, que às vezes perde o sentido. A questão de eu falei que ela não é uma Bíblia, foi um conselho que decidiu isso e fala o seguinte: para a mensagem ser efetiva, a versão a mensagem, você tem que ler com uma Bíblia do lado. Sim, é verdade. É isso, entendeu? E aí, ali na verdade a mensagem eu encontro como se fosse um esboço de alguém, entendeu? Isso, a interpretação de alguém. A interpretação do que ele queria dizer. Então Tem assim, termos muito mas aí na diferentes. semana que vem vamos trazer algumas curiosidades de palavras que se perderam, Versículos bíblicos. palavras, sentido que talvez você leu e você não entendeu ao certo, entendeu? Sim. Acho bacana Show. pontuar isso. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria que vocês se despedissem. Vamos fazer isso primeiro e depois eu finalizo. Pode ser? Tá bom. Eu quero finalizar aqui agradecendo todo mundo aqui que esteve conosco de forma online, você que vai assistir a não sei que hora, Deus abençoe a sua vida. E quero passar alguns recados muito importantes, bem rapidinho. Amanhã, domingo de Santa Ceia, nós temos 2 horários. O primeiro horário é no Facebook, na igreja lá de Peúna, que acontece às 18 horas. Isso. Então você que tem Facebook, às 18 horas, a equipe dos pastores, a Igreja Novo lá de Peúna vai estar fazendo a transmissão lá no Facebook. E às 19 horas nós vamos estar ao vivo aqui com o nosso culto de Santa Ceia, aqui pelo YouTube. Né? Então Deus abençoe, esse é o meu tchau. Show. Até semana que vem, se Deus quiser. Pastor Deus Fred. abençoe a todos, fiquem com Deus e espero que o Descomplica esteja ajudando aí na sua caminhada com Cristo. Amém, é isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui. Deixa eu falar um negócio muito importante. A gente recebeu outras perguntas, como a questão de amaziados, o inferno é eterno e pré e pós-tribulacionismo. Só que o nosso tempo se estendeu, então a gente não conseguiu responder isso agora. Então a gente vai estar respondendo no próximo programa essas perguntas e as novas perguntas que vocês vão deixar lá pra gente no Instagram na terça-feira na caixinha de perguntas, amém? É isso aí, Deus abençoe, amo vocês e é nóis que voa.